só janeiro. 2025 será incrível, incrível, incrível. Estou louco para chegar esse 2025. Está quase. Será incrível. Então, semana de ativação. Nós teremos nomes poderosos que Deus tem usado, pessoas que o Senhor tem usado para estar conosco aqui, já ativando o mês. E aí a gente já entra fevereiro, março, abril. E a ideia é que cada mês a gente tenha um grande evento na igreja. Eu estive ministrando agora em novembro com o Cláudio Duarte. E já estou falando com ele para esse ano ele poder estar aqui com a gente também. A gente está acertando várias coisas, várias agendas. Então vai ser assim, 2025 será o ano do Senhor nos abençoar. Será um ano de sede, de fome da presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 25, é o texto que eu quero fazer leitura com você. Levíticos capítulo de número 25. Levíticos 25. Você que nos assiste aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você está conectado conosco, temos centenas de pontos conectados conosco neste momento. Deus abençoe você aí também. Levíticos capítulo de número 25. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Capítulo de número 25. Nossa igreja cresceu em 2024 em 220 pessoas. Mais 220. Foram 170 batismos e mais 50 pessoas se membraram na igreja. E eu penso que nós pastores precisamos já no ano de 2025 começar a discutir, a planejar um novo lugar para nós. Já ficou pequeno aqui. E a gente tem um espaço grande, a igreja tem um espaço de mais de 6.000 metros quadrados e a gente precisa, na verdade são quase 8.000 metros, né? 8.000 metros quadrados. A gente precisa pensar num espaço maior para pelo menos 7.000 pessoas assentadas. Porque 2025 será um ano de muita colheita. Levítico capítulo 25, versículo 8. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, do dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra. E todos os seus moradores, este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos deste jubileu. E ele fará a venda com base no número dos anos que restam. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço,
pois o que ele está lhes vendendo é um número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam a Deus, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Esse ano de 2025 é um ano profético para nós, como Igreja Vale, na cidade de Formiga e no estado de Minas. Esse ano de 2025, a igreja completará 50 anos de fundação, 50 anos de existência, 50 anos que a igreja foi plantada nessa cidade. Muitos de nós ainda não tínhamos nascido, outros ainda eram bebês, crianças, quando a igreja foi plantada nessa cidade. Isso aconteceu em 1975. Então eu digo que 2025 será um ano profético para nós. 50 é uma data profética. O número 50 na Bíblia é um número profético que aponta para algo. É um número que aponta para a colheita. A festa de Pentecostes, ela era realizada 50 dias após a Páscoa, e era chamada a festa da colheita. Foram 50 dias após a Páscoa que o Espírito Santo fora derramado sobre os apóstolos, e eles oraram em línguas pela primeira vez. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Jubileu era um ano profético. Isaías capítulo de número 61, versículos 1 e 2, vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para proclamar o ano da bondade. Isaías capítulo 61 fala do ano do jubileu. O que acontecia nesse ano? A cada 50 anos era comemorado o jubileu. Jubileu é uma palavra hebraica cuja raiz da palavra é o chifre do carneiro. Então era o ano de tocar a trombeta, de tocar o chofar e anunciar que naquele ano todos os escravos eram libertados. No ano do jubileu, todas as dívidas eram canceladas. Terras eram restituídas. O jubileu também era um ano de descanso. Não se plantava naquele ano. E como não se plantava, era um ano de muita fé, porque eles dependiam completamente da provisão de Deus. 2025, a Vale fará 50 anos de história nessa cidade. É o nosso jubileu. E eu creio que como igreja, em 2025, daqui a alguns minutos, nós, eu e vocês, nós que fazemos parte da Vale, nós entraremos debaixo de um decreto de Deus para as nossas vidas. Será o ano do jubileu na sua vida, o ano da libertação, o ano do cancelamento de dívidas, o ano da restituição. Daquilo que você perdeu será restituído. Será um ano de proclamar liberdade. Você viverá de uma maneira tão leve. A liberdade de Deus sobre você será tão grande que você vai sentir a vida muito, muito leve. Nós estaremos debaixo de um decreto, debaixo de uma
palavra profética. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que não se veem. Diga comigo, convicção de fatos. Então, quando eu digo que nós entraremos debaixo de um decreto, quando eu digo que nós estaremos entrando num ano profético sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você vale. Eu não estou falando isso por falar, eu estou falando isso baseado numa convicção de fatos. E quais são os fatos? Que a cada 50 anos se celebrava o jubileu, a cada 50 anos se celebrava o ano do Senhor, o ano da restituição, o ano da libertação, o ano da bênção. Então, entre em 2025, lançando seus pés sobre uma palavra. Nós estamos completando 50 anos, e 50 anos é um ano poderoso em Deus. Eu digo que é um ano profético. Levíticos capítulo 25, versículo 10 diz: consagrem o 50º ano e proclamem liberdade por todo o país, todos os seus habitantes. Este será o ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família. Olha o que o texto está dizendo: consagrem 50 anos, a cada 50 anos, a palavra é 50º, consagrem. Então será um ano de consagração. Deus vai requerer de nós consagração, entrega, rendição a Ele, entrega total da nossa vida a Ele, do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, para que Ele então declare as bênçãos dos 50 anos sobre nós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. 2025 será um ano profético. Levante sua mão ao alto e diga comigo: 2025 será um ano profético. Você crê nisso? E quando se fala de ano profético, a pergunta é: como viver num ano profético? O texto já diz consagração, mas quando se fala em ano profético, sabe o que vem à minha mente? Davi, o rei Davi. Eu desconheço alguém humano que tenha vivido de forma mais profética do que Davi. Eu desconheço. Talvez você até hoje não se atentou para quem era Davi. O pastor Edilson fez agora há pouco um apelo para que você leia a Bíblia toda agora esse próximo ano, e você vai aprender que Davi, 62 capítulos da Bíblia contam a história de Davi. 62 capítulos da Bíblia. Ele é citado 59 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. Ao longo da Bíblia, Davi é mencionado 900 vezes. Ele é descrito em 2 ocasiões nas Escrituras como o homem segundo o quê? O coração de Deus. 1 Samuel 13, Atos 13, 22, vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi autor da maioria dos salmos. Davi foi músico, foi poeta, foi guerreiro, foi general, foi comandante, foi rei, foi adorador. E quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que tudo na sua vida se movia de uma forma profética. Ele via o profético em tudo. E eu quero mergulhar com você nas Escrituras agora, e nós aprendemos com Davi como que nós devemos nos comportar em 2025 para que de fato
seja um ano de jubileu na nossa casa, na nossa vida. Um ano de libertação, um ano de provisão, um ano de restituição, um ano de cura, um ano de derramamento do Espírito Santo. Até a escolha de Davi para ser rei foi de forma profética. Quando Samuel vai à casa de Davi, você conhece a história. Ele chega ali e diz: olha, o Senhor me mandou ungir um rei aqui. E Jessé, o pai de Davi, chama todos os filhos, menos Davi. E quando Samuel olhou para o primeiro que ali estava, ele disse: eu estou diante do rei de Israel. E o Senhor disse: não, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração, ele não está aqui. E então ele diz: mas você não tem mais nenhum filho? E Jessé disse: não, eu tenho, o Davi está lá no campo, ele é pastor de ovelhas, está cuidando do rebanho, está lá no meio do pasto. Não, tragam, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa. E então trouxeram Davi, e quando Davi entra, aquele jovem ruivo, sem aparência, sem aspecto de rei, sem aparência de guerreiro, sem postura, o Senhor diz: agora sim, você está diante do rei de Israel. Mas o que me chama a atenção é que antes disso acontecer, Saul era rei em Israel. Por 40 anos ele reinou. Saul reinou sobre Israel por 40 anos. Só que desses 40 anos, no segundo ano, no primeiro ano ele foi ungido rei, no segundo ano do seu reinado, ele começou a desviar-se do Senhor. No segundo ano que ele começa a aprontar, o texto vai dizer: Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, no segundo ano, se é segundo ano, se ele reinou 40, faltam quantos anos? Quantos anos? 38. No segundo ano, ele pisa na bola. No segundo ano, ele apronta, e Deus se afasta dele. Deus se retira dele. Deus o rejeita como rei. E ele então governou mais 38 anos depois desse segundo ano, e foi pisando na bola ano após ano. E o Senhor se afastou dele. Ele governou 38 anos sem uma aprovação direta de Deus. Então Saul reinou 40 anos. Dos 40, 38 sem Deus. No mesmo capítulo de 1 Samuel 13, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu outro para reinar em seu lugar. Olha o que o texto diz: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandato. Olha que interessante, capítulo 13, versículo 1. Saul reinou 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre Israel, o que acontece? Agora o seu reinado não permanecerá. Deus diz para ele: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou um líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha que interessante. O texto está dizendo: Saul, raciocina comigo, Saul, ele reinou 40 anos. Ok? Amém? Está comigo? Quantos anos ele reinou? 40. No segundo ano, Deus diz para ele através do profeta: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. No segundo ano de Saul, a Bíblia diz que Deus já havia separado uma outra pessoa para substituir quem? Para substituir quem? Saul. No segundo ano, ainda tinha mais 38 anos pela frente. Agora o que me chama a atenção é que em 2 Samuel, quem é esse outro? Quem
Quem é esse outro? Mas como Davi? Como? Se Davi começou a reinar com 30 anos, Davi ainda não tinha nascido. Faz sentido? Sim ou não? Você está entendendo? Faltavam 38 anos quando Deus disse: eu já escolhi alguém para ficar no seu lugar. Só que quando Davi começou a reinar com quantos? 30. Então Davi ainda não tinha nascido. 8 anos depois dessa palavra de Deus, 8 anos depois, foi que Davi nasceu. Então quando eu olho para isso, eu vejo o quanto a vida de Davi era profética. Quando Davi começou a reinar, ele tinha 30 anos. Se Saul reinou 40 anos e Deus escolheu outro em seu lugar, no segundo ano de governo, e ele ainda tinha 38 anos, isso quer dizer que Davi ainda não tinha nascido. O que isso me ensina? O que isso te ensina? Que o que Deus tem com você já foi preparado por Ele antes do seu nascimento. Deus tem um propósito para cada um de nós. E não existe lugar mais seguro na face da terra do que viver dentro do propósito de Deus. Viver dentro do propósito de Deus é viver dentro de uma vida de realizações. Viver fora do propósito de Deus é viver dentro de uma vida de frustrações. Deus escolheu Davi antes de ele nascer. Assim como Deus criou um propósito para Davi antes do seu nascimento, Deus criou um propósito para você antes do seu nascimento. Agora, a pergunta que está coçando aqui na minha língua para fazer é: você está vivendo o propósito que Deus tem para você? Você está vivendo o propósito que Deus preparou para você antes do seu nascimento? O teu propósito de vida já existia antes de você nascer. A bem da verdade, foi o teu propósito que causou o teu nascimento. Foi o propósito da sua criação que trouxe você a esse mundo. Eu amo Isaías 46, versículo 9 e 10. Porque lá diz assim, aliás, Salmo 139, 16 vai dizer: os teus olhos viram o meu embrião. É Davi quem está escrevendo isso, gente. É ele que está falando. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles ainda existisse. Isso é poderoso, esse texto. Esse texto é sobre mim, esse texto é sobre você. O texto está dizendo que os olhos de Deus nos viu quando nós ainda éramos um embrião. E todos os dias que Ele determinou para nós foram escritos no livro dele antes que qualquer um desses dias existisse. Sabe, quando eu leio isso, me dá uma paz, me dá uma segurança, porque eu sei que eu não vou partir dessa terra enquanto o dia que Ele determinou para mim não chegar. E quando esse dia chegar, eu posso fazer o que quiser para tentar ficar aqui, que eu não ficarei, Ele me levará. Todos nós temos essa determinação. Agora, Isaías 46, versículo 9 e 10, é um dos textos que eu amo. Diz assim: lembrem-se das coisas passadas, aquelas de muito tempo atrás. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Eu anuncio o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Olha o que Deus está dizendo: eu anuncio o fim desde o início. Repita comigo: eu anuncio o fim desde o início. O que Deus está dizendo? Que Ele anuncia o fim desde o início.
Ei, nós estamos em 31 de dezembro de 2024. O Senhor já está em 31 de dezembro de 2025. Por quê? Porque Ele anuncia o fim desde o início. Esse texto nos mostra que Deus, Ele não age como nós agimos. Nós começamos do início para o fim. Deus começa do fim para o início. Primeiro Ele faz o fim, para depois Ele fazer o início. É assim que Ele age. Ele anuncia as coisas que ainda não são. É o que o texto está dizendo. As coisas que ainda estão por vir. Porque tem um propósito. E o propósito ficará de fé. Deus está dizendo que Ele anuncia o fim. Primeiro Ele faz o fim, para depois Ele fazer o início, para depois Ele fazer o começo. Isso quer dizer que o propósito que Deus tem para a minha vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem com você em 2025, no plano de Deus, já aconteceu. Aquilo que para nós é futuro, para Deus é passado. Ele já passou por lá. Ele já visitou lá. Ele já fez o fim. Quando eu leio esse texto, eu entendo uma coisa. Deus faz o fim para depois fazer o início. Isso quer dizer que o fato de você ter nascido é que já existe algo que Deus terminou, que você nasceu para começar. Eu vou repetir. O fato de você ter nascido quer dizer que já existe algo terminado por Deus, que você nasceu para começar. Isso é poderoso. Diga comigo, o fato de eu ter nascido quer dizer que já existe algo terminado, que eu nasci para começar. Você entendeu o que você disse? Há um propósito. Há um projeto. Deus já fez. Aquilo que para mim é futuro, para Ele é passado. Aquilo que a gente vai começar, Ele já terminou. Então o jubileu é o ano da consagração. É o ano de eu me consagrar para entender aquilo que Deus está fazendo. É muito comum nós dizermos assim: Deus abençoe o que eu estou fazendo. Mas eu acho que essa não é uma oração correta. A oração correta deveria ser: Deus, coloque o desejo no meu coração de fazer aquilo que o Senhor está abençoando. Porque Ele já passou por ali. Ele já construiu, Ele já fez. E quando eu olho para essa vida profética de Davi, Davi encarava a vida de uma maneira tão profética, tão espiritual. Antes de Saul começar a reinar, os israelitas haviam perdido a Arca da Aliança. Isso aconteceu ainda nos dias do profeta Samuel e do sacerdote Eli. Eles perderam a Arca da Aliança para os filisteus. E quando Saul começou a governar, ele não tinha a Arca da Aliança. Ele governou 40 anos sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Ela ia na frente dos exércitos. Quando os exércitos saíam para a guerra, a Arca da Aliança ia na frente, os inimigos iam caindo por terra. Agora Israel peca e eles perdem a arca para os filisteus. Agora então eles clamam por um rei e Saul se levanta como rei. Mas por 40 anos ele governou sem a presença de Deus. E quando Davi se torna rei, poucos meses depois, o que ele diz? Naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou: como poderei levar a arca de Deus? Quando Davi assume o governo, a primeira preocupação dele era: eu preciso trazer a arca de Deus. Eu não posso governar sem a presença de Deus. Eu não posso exercer esse ofício sem a arca da aliança perto de mim. Viver de maneira profética é viver de forma a não ignorar o mundo espiritual.
Viver de maneira profética é você entender que não tem jeito de separar o material do espiritual. Ei, não, aqui na igreja eu sou um servo de Deus, aqui eu levanto minhas mãos, aqui eu oro. Lá na minha empresa, não, lá eu sou um profissional, extremamente profissional, e quando eu fecho a porta, Deus fica do lado de fora, porque aqui quem está aqui agora é o profissional. Não é sobre isso. Não tem como você separar a vida física, a vida emocional, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, todas as áreas da sua vida. Não tem como você separar isso da sua vida espiritual. Não tem como você ser um ser espiritual somente no domingo, quando você entra nesse lugar e canta alguns louvores e lê a Bíblia e faz algumas orações. Não! A nossa vida espiritual, ela é 24 horas por dia. Nós não podemos dizer assim: agora eu vou tirar a minha roupa de espiritual, vou colocar no guarda-roupa e vou viver a minha vida material aqui fora. E domingo eu vou no guarda-roupa, abro e pego a minha vida espiritual, a roupa de vida espiritual. Não! Davi está dizendo: ei, eu sou um rei. Eu sou um político, eu vou governar uma nação, essa agora é a minha profissão. Eu vou governar homens, vou governar ministros. Eu preciso da presença de Deus, eu não posso fazê-lo. Quando você encarar isso, que você não pode fluir, que você não pode romper na sua vida profissional, nos seus estudos, nos seus sonhos, sem a presença de Deus. A minha oração é que você viva dizendo assim: eu preciso da presença de Deus para vender, eu preciso da presença de Deus para comprar, eu preciso da presença de Deus para atender, para montar um processo, para fazer uma defesa, para construir um projeto, para desenhar uma casa. Eu preciso da presença de Deus para cuidar de um dente, para cuidar de um braço. Eu preciso da presença de Deus para dirigir um veículo. Eu preciso da presença de Deus para costurar uma roupa. Ei, você precisa entender que a sua vida espiritual, ela jamais acaba, é o tempo todo. Que você possa dizer como Davi: eu não vou governar, eu não vou trabalhar sem a presença de Deus. Mas houve um período na vida de Davi que foi tenso. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 21, que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos. Uma crise financeira, uma inflação enorme. As pessoas estavam passando uma dificuldade, elas não conseguiam comprar, elas não conseguiam vender. Provavelmente não havia chuva, uma série de fatores provavelmente aconteceram. O fato foi que houve uma fome, e com certeza os ministros do governo de Davi diziam: olha, nós estamos passando por uma crise hídrica, não há chuva. Se não há chuva, não há plantio, não há colheita, não há pasto, não há gado. Então o povo está em fome. Mas o que Davi faz? O que ele faz? Davi, o que ele faz? Consulta ao Senhor. E o Senhor lhe disse: o que está acontecendo é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Deus mostra para Davi o que está acontecendo de ruim, a fome que já vai para 3 anos, é por causa de Saul. Davi provavelmente diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Saul é Saul, eu sou Davi. Deus diz: não, Saul fez uma coisa, ele quebrou uma aliança. Ouça o que eu vou te dizer, meu irmão: toda quebra de aliança resulta em maldição. Toda quebra de aliança resulta em maldição. Saul, ele quebrou uma aliança. Que aliança que era essa? A aliança que Josué, há 400 anos antes, havia feito com os gibeonitas. Então Josué fez um tratado de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento.
olha, nós vamos proteger os gibeonitas, não vamos matá-los, vamos deixar com que eles vivam no nosso meio. E por 400 anos eles viveram entre os judeus. Mas quando chegou nos dias de Saul, Saul mandou matar os gibeonitas. E agora Saul morre. Bom, parece que tudo acabou. Não, a conta chegou. 3 anos de fome por causa de uma maldição, de uma quebra de aliança de Saul. Davi consulta a Deus. Deus fala, é por causa dos gibeonitas. E aí sabe o que Davi faz? Davi chama os gibeonitas. 2 Samuel capítulo 21, versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que vocês querem que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoes a herança do Senhor? E os gibeonitas, eles falaram, olha, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nós não queremos indenização pelos nossos que foram mortos pelo Saul. Então o que vocês querem? Davi perguntou. E eles responderam, de seus filhos, de Saul, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Eu os darei. É aí que começa a história de Rispa. Depois você lê na Bíblia, é uma história incrível, de uma mãe. Os filhos foram 7, 2 filhos de Saul, que ele teve com uma concubina, Rispa, e 5 netos dele foram enforcados, e eles não foram sepultados, eles ficaram ali, os abutres, os urubus, as aves de rapina vindo sobre eles ali, e aquela mãe ficava ali com seus 2 filhos enforcados, tentando uma cena terrível. Depois você estuda sobre isso, você vai ver que lição nós temos com essa mulher que chamava Rispa. O fato foi que Davi permitiu. Então eles enforcaram esses 7 homens, os gibeonitas fizeram isso. E quando eles fizeram isso, a chuva voltou, a terra voltou a produzir, a fome acabou, as pessoas voltaram a comer e a beber novamente. A lição que nós aprendemos aqui é que quando um homem ou uma mulher são sensíveis às realidades espirituais por trás de eventos naturais, então é possível detectar o cerne do problema. E eu vou repetir isso. A grande lição dessa passagem é que quando nós nos tornamos sensíveis a realidades espirituais que estão por trás de eventos naturais. Tem coisa acontecendo com você e você está falando a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, você está brigando com a sua mulher, você está brigando com o seu marido, você está brigando com seus filhos, você está brigando com seus pais, enquanto que existe uma ação espiritual por detrás daquilo. E talvez você olhe e diz, mas eu não vejo nada aqui. Mas não é sobre você, talvez é sobre seu pai, talvez é sobre seus avós, talvez é sobre gente que viveu muito antes de você, e agora, assim como aconteceu com os gibeonitas, você está pagando o preço. Então você precisa de sensibilidade espiritual, para fazer como Davi, consultar a Deus e dizer, Senhor, a minha vida está certa. Tudo que a tua palavra pede, eu estou procurando viver com todas as dificuldades, com os meus erros, com as minhas falhas, mas eu confesso meus pecados ao Senhor, eu procuro ter uma vida íntegra, eu procuro andar na tua presença, mas coisas estranhas estão acontecendo comigo. Aonde é que eu errei? Não é aonde é que você errou, é aonde Saul errou. É onde outros erraram e você está pagando um preço. Viver uma vida profética é ter essa sensibilidade. Bom, passado um tempo, acontece uma outra tragédia. Vem uma praga, uma epidemia, uma doença. A Bíblia não fala qual era, mas a Bíblia diz que 70 mil homens morreram. 70 mil pessoas, não é homens, 1000 pessoas, homens e mulheres, morreram. Na verdade foram 2 episódios ruins. Foi o adultério de Davi com Batseba, seguido da morte de Urias, marido da mulher que ele adulterou, e logo a seguir a Bíblia diz que
Satanás incita o coração de Davi para fazer um levantamento. Davi faz um censo, e quando ele faz aquele censo para saber quantos carros de guerra, quantos cavalos de guerra, quantas armas ele tinha, quantos soldados ele tinha, quando ele faz aquele levantamento e ele vê que o exército dele era grande, ele diz: eu sou bom mesmo. Não é sobre Deus, é sobre mim. A soberba entra no seu coração, a arrogância entra no seu coração. Ele começa então a pensar que já não é Deus quem deu tudo para ele, é ele próprio, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, suas habilidades, os seus homens que eram habilidosos em guerras, treinados em guerras. Naquele dia, Deus permitiu uma praga. 70.000 pessoas caíram, morreram, por causa de um censo que ele levantou. Naquele dia, Davi pecou em seu coração, atribuindo vitórias, tais vitórias que na verdade eram de Deus. E a Bíblia diz: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. 1 Crônicas 21:14. 70.000 homens de Israel morreram. Eu fico pensando, por que tantas coisas ruins aconteceram? Onde tudo isso começou? Aonde? Davi faz um censo, vem uma praga. Davi, que era um homem tão temente a Deus, adultera com Batseba, uma mulher que era casada. A mulher engravida e diz: olha, estou grávida. Manda um WhatsApp para ele: estou grávida, menstruação não veio. Davi diz: cadê seu marido? Meu marido está na guerra. Como é que eu vou explicar que eu estou grávida se meu marido está na guerra há meses? Davi então manda chamar Urias. Chama o marido dela, traz ele, põe ele deitado com ela, para ele ter relação com ela, porque aí tudo bem, não tinha exame de DNA, fica tudo tranquilo. O filho é do Urias. Só que o cara era tão fiel ao seu rei, que ele falou assim: meu rei, eu não posso voltar para casa com a minha mulher. Por quê? Porque os homens estão caindo no campo de batalha. Eu não posso. Eu sou tão fiel ao Senhor que eu não vou ficar com a minha mulher. Eu vou ficar aqui na porta do palácio como guarda. Davi coçou a cabeça e falou: não deu certo. Plano B. Manda uma carta para o general e diz: coloca Urias no fronte da guerra, num lugar onde ele vai morrer. E aí eles colocaram ele naquele lugar e ele morreu. E Davi agora então assume a mulher, assume a gravidez, casa-se com ela. Agora tudo bem, porque agora ela é viúva. E como não tinha exames para comprovar que foi um adultério, não, me casei depois que ela se tornou viúva. Sabe, irmãos, tanta coisa ruim. E eu fico pensando: meu Deus, onde é que tudo isso começou? Porque como pode um homem como Davi, um homem tão ungido, tão santo? Vocês viram tudo que eu falei dele lá no início da minha pregação sobre ele. Quantas vezes a Bíblia fala dele, um homem que foi por 2 vezes, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Agora, o que aconteceu com esse coração de Deus, esse homem? Tem um versículo que passa despercebido aos nossos olhos, que pode explicar tais atitudes na vida de Davi. E eu fico pensando: que transformação foi essa que aconteceu? Que transformação foi essa? Na guerra contra os amonitas, a Bíblia diz assim: Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles. Esse versículo explica tudo. Esta era feita de ouro, pesava 35 quilos e tinha pedras preciosas, e foi colocada na cabeça de Davi, e ele trouxe de Rabar uma grande quantidade de bens. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Davi tirou a coroa da cabeça do rei amonita e colocou sobre o quê? A sua cabeça. Ele tirou da cabeça de um pagão, de um incrédulo. Numa outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, é pior ainda. O texto diz assim: Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou
na sua própria coroa. Também Davi levou de Rabá muitas outras coisas. Pior, ele pegou a coroa do deus Moloque, Deus, um demônio, e o que ele fez? Colocou na cabeça dele. E quando ele coloca na cabeça dele, a cabeça dele muda. Talvez isso explique muita coisa. Porque Davi passou a pensar, passou a sentir, passou a agir como um rei pagão. Porque ele colocou a coroa de um rei pagão. Cuidado com as coroas que o mundo tenta colocar sobre a sua cabeça, para moldar os seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Cuidado. Porque isso não tem nada a ver. Não, todo mundo está fazendo. Ei, você não é todo mundo. A Bíblia diz em Romanos 12: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos fazer o que Davi fez. Ele comete um erro, ele pega uma coroa de um pagão e coloca sobre a sua cabeça, e aí a cabeça muda, a cabeça vira. Davi passou a pensar, a sentir como um rei pagão. Esse é o perigo da fama, esse é o perigo do crescimento profissional. Não é proibido crescer, que Deus te abençoe, que você venha expandir, crescer, que você venha viver a prosperidade de Deus sobre a sua vida, mas o perigo é de não ser mais quem você era, porque quando o sucesso vem, quando a fama vem, quando o crescimento vem, você muda as mesas, você começa a sentar em mesas que outrora você não se assentava, as mesas mudam, e isso, as amizades mudam, as conversas mudam, e sem perceber, você coloca a coroa de Amon na cabeça, e passa um tempo, você já não tem mais aquele coração voltado para o Senhor, seu coração já não é mais voltado para Deus, você se encantou com as coisas do mundo, você viu coisas que você nunca tinha visto, você experimentou coisas que você nunca experimentou, e agora você foi picado pelo mosquitinho do mundo, e a sua cabeça virou. Você já não é mais o mesmo homem, você já não é mais a mesma mulher, e a primeira conversa é: ei fulano, você sumiu. Pastor, eu não estou tendo tempo para as coisas de Deus, eu estou trabalhando tanto, você já não é mais aquele homem que orava, você já não é mais aquela mulher que jejuava, você já não é mais aquela pessoa que buscava a Deus. A cabeça de Davi mudou, a cabeça dele mudou. O perigo da fama é esse, o perigo do crescimento é esse, que Deus faça você crescer, que Deus levante o seu nome, mas que o seu coração nunca mude, que o seu coração seja preservado na presença do Senhor, porque o coração de Davi foi um coração formatado, forjado no pasto, sozinho, sem luzes, sem plateia, sem aplausos. Foi ali que ele compunha suas canções, os seus salmos, os seus hinos, só ele e Deus. Mas agora, Davi adulterou, tomou a mulher de outro homem e mandou matar este homem para ficar com a mulher dele. Mas Deus ainda tinha misericórdia dele e enviou o profeta Natã até lá. E quando o profeta Natã vai ao encontro de Davi, está registrado lá em 2 Samuel, capítulo de número 12. Acontece um fato interessante, porque o profeta chega e diz assim, eu vou ler para vocês. Capítulo 12, se você tiver sua Bíblia, abra aí 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar a ele, disse a Davi, Davi, disse o profeta, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia, um viajante chegou à casa do rico
E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Ao invés disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se levantou, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o profeta então se levantou e disse: você é esse homem rei. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei em Israel, te livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o hitita, e com a espada dos amonitas. Espada dos amonitas? Lembra a coroa de quem? Dos amonitas. Com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser a sua mulher. Naquele momento Davi cai arrependido, muito arrependido. Ele chora amargamente aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, eu não consigo ler sem chorar, porque é um texto muito poderoso. Sabe, Natã contou a parábola da ovelha, do pasto. Natã poderia contar uma parábola de guerra, uma parábola de gigante, sei lá, de economia, mas ele contou uma parábola de ovelha e de pasto. Sabe para quê? Para virar a chave e devolver o coração de Davi para o pasto, aonde ele começou, com ovelhas, pastoreando, voltando para lá. A cabeça dele era de rei, mas o coração precisava voltar à essência, voltar lá onde ele foi chamado por Deus, quando ainda ele não era ninguém. Tanto é que quando Davi se arrepende e busca a Deus, ele não pede uma mudança de cabeça apenas, mas ele pede uma mudança de coração. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu finalizo aqui te dizendo que 2025 é o ano do jubileu. Será um ano profético, assim como o ano do jubileu na Bíblia, que traz libertação, restauração e oportunidade de viver em plena dependência de Deus. Que 2025 seja um ano de começo para todos nós, um ano de arrependimento, de restauração, de avivamento no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos, como igreja, abraçar esse chamado de viver os 50 anos, o jubileu, de uma forma verdadeira, crendo na provisão de Deus, mas entrando de uma maneira profética, uma maneira na presença do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos inverter a ordem, depois nós vamos